Fala pessoal, meu nome é João Carlos Rabelo e eu sempre quis um espaço onde eu pudesse, de certa forma, falar sobre empreendedorismo, falar um pouco de como ganhar dinheiro. E aí surgiu a ideia de criar esse canal. Bem, desde muito jovem eu tenho um lado empreendedor. E acredito que você que está me vendo aí também tenha esse lado empreendedor de querer fazer as coisas, de ter uma renda extra, ganhar um pouco mais, quem sabe até encontrar um nicho de mercado onde você possa aprender e ganhar dinheiro. Bem, o intuito desse canal foi discutir e conversar a respeito de tudo que eu aprendi ao longo desses anos sobre empreendedorismo. Bem, a minha história ela começa muito cedo, muito jovem ainda, com cerca de 9 anos de idade. Eu morava em uma região, uma zona rural na minha antiga cidade, e eu morava em uma chácara. E nessa chácara eu tinha espaços para estar cultivando alguma coisa ou até desenvolvendo algum tipo de atividade. Foi então que eu comecei a criar porcos, criar suínos, como o pessoal costuma dizer, e eu criava esses porcos e os alimentava ao longo do ano, e no final do ano o meu avô ele me comprava esses animais e eu ganhava com isso algum dinheirinho. Bem, eu posso dizer que esse foi o meu primeiro sucesso, mas também o meu primeiro fracasso, porque todo mundo que tem algum tipo de animal ou criação sabe o quão a gente pode se apegar a esses animais, e eu, como toda criança que sempre gostou de animais, eu acabei me apegando muito a dos porcos que eu criava, e no final do ano meu avô me procurou, ele me falou assim, olha, e aí, tá pronto lá o porco já, eu vou já te passar o dinheiro, e aí eu vou fazer o abate desse animal. E foi bem interessante que na época eu me apeguei bem ao animal. O animal ele sabia o momento em que eu acordava, ele parecia um animal mesmo de estimação e acabou se tornando um animal de estimação. E nesse momento eu disse ao meu avô, eu falei, não, esse eu não vou vender. Ele acabou procurando meu pai para discutir a questão, porque ele precisava vender esse animal, né? Naquela época, a gente não tinha tantas leis sanitárias como hoje. O meu avô vendia num bar que ele tinha e também para alguns açougues que tinham na cidade. E o meu pai me procurou, eu falei, não pai, esse animal eu vou criar ele, enquanto ele viver eu vou criar, e assim foi por anos. Eu alimentei esse animal e criei, e acabei não tendo êxito nessa primeira atividade. Mas enfim, eu sempre gostei de comprar e vender coisas e descobrir oportunidades. E com isso eu identifiquei que o empreendedorismo nada mais é do que você sempre estar atento às oportunidades que a vida lhe propõe. Pensando nisso, eu abri esse canal com o intuito de discutir e conversar a respeito de oportunidades. O que seriam oportunidades? Mas para não ficar apenas discutindo teorias e ideias, eu pensei numa dinâmica. E eu fiquei pensando, bom, o que eu posso fazer para ilustrar um pouco a questão do empreendedorismo e, quem sabe, levar você que está me assistindo a concluir ou desenvolver algumas ideias que possam, porventura, ser de sucesso. E para ilustrar um pouco e discutir a questão do empreendedorismo, eu pensei, bom, que melhor forma de ilustrar a questão do empreendedorismo e as ideias de como ganhar uma renda extra, ou até fazer dessa renda extra, quem sabe, um trabalho. Essa semana eu fui procurado por uma colega do meu trabalho e ela me perguntou se eu conhecia alguém que pudesse formatar o notebook dela. E eu pensei, bom, essa é uma oportunidade que eu posso utilizar para começar uma renda e ilustrar essa questão da renda. E eu falei para ela que eu poderia formatar o computador dela, inclusive estou com ele aqui, um notebook, e eu falei para ela, bom, eu posso formatar para você. E ela me falou, mas quanto você me cobra para a formatação? Eu falei, olha, o que você acha de R$150? Eu formato esse computador, o computador já tem um SSD, então a velocidade dele vai estar relativamente ok.
E ela falou, não, bacana, se você formatar ele para mim, eu te pago esses R$ 150. E com esses R$ 150 é a minha pretensão de começar um desafio. Que desafio é esse? Chegar a aproximadamente R$ 4.000. Eu coloquei como meta o valor de R$ 4.000. E qual que é a ideia? A ideia é de que na vida, se a gente for pensar, todos nós, independente da profissão que tenhamos, somos vendedores. E o que é um vendedor? Um vendedor é aquele que oferece um produto ou um serviço. Não necessariamente ele possa ter um produto. Vamos pensar num médico, por exemplo. Ele é um vendedor. Ele vende o conhecimento dele, ele vende o tempo dele para aquele que porventura não tenha conhecimento naquela determinada área. Assim como um comerciante que tem N produtos na sua empresa, seja um mercado, sejam autopeças, ou seja que empresa for, ele nada mais é do que um vendedor. Então, saber vender está intrinsecamente ligado a cada pessoa e ao produto final, que muitas vezes é a troca desses produtos ou serviços, que é o valor ao qual ele é pago. Então, para ilustrar essa primeira parte, e eu não tinha nenhum valor, eu não tinha nada, eu não poderia colocar algum dinheiro nesse projeto, digamos assim. Eu pensei, bom, vou prestar esse serviço e com esse valor auferido, eu vou comprar a próxima coisa, tentar negociar e vender pelo melhor preço e assim sucessivamente, e quem sabe conseguir os R$ 4.000. E da onde surgiu esse valor dos R$ 4.000? Bom, eu pensei qual o valor que não seria nem tão alto nem tão baixo, que pudesse fazer algum sentido. Então, eu determinei esse valor para R$ 4.000 e eu quero ver em quanto tempo ou se eu consigo chegar até esse valor, fazendo uma espécie de barter, né? Fazendo uma espécie de troca, aonde eu compro uma coisa, vendo, compro, vendo, e assim, quem sabe, eu faço o que na economia o pessoal chama de escala. Escala é quando você consegue, através de algo, ir subindo alguns degraus até alcançar o seu objetivo. E nesse ponto é muito importante a gente falar nesses R$ 4.000, porque tudo que você fizer na vida, então vamos pensar numa primeira lição, numa primeira ideia que a gente pode tirar de toda essa história. Tudo que você venha fazer na vida é muito importante que você tenha uma meta, que você tenha um objetivo, seja ele qual for. Do mais simples ao mais complexo é necessário. Por quê? Você deve responder a uma pergunta todos os dias de manhã quando você acordar. O motivo, o porquê você está acordando, o porquê você está levantando. A gente está numa sociedade hoje em que a gente acaba entrando no automático. Você acaba não pensando nas coisas que faz por fazê-las repetitivamente. Vamos pensar em uma pessoa que entra no automóvel. Quando ele entra no carro, ele não fica pensando, poxa, eu preciso abrir a porta, eu preciso colocar o cinto de segurança, eu preciso ligar a chave, colocar o carro em primeira, pisar no freio, pisar na embreagem, ou seja, toda aquela sequência que faz com que o carro ande, saia do ponto A e chegue ao ponto B, a gente acaba não mais pensando, a gente fica muito no automático. Então, se você está fazendo isso com a sua vida, eu deixo uma reflexão. É necessário que, para que você realmente tenha sucesso naquilo que você está fazendo, pense o porquê você está fazendo. E também se o motivo que você está utilizando na sua vida, se ele é um motivo válido ou não. Muitas vezes você faz porque simplesmente você quer ganhar dinheiro, você quer ficar milionário, mas se você for pensar a fundo, isso é apenas uma consequência. E o dinheiro, a riqueza, não necessariamente vai te trazer a felicidade que você quer. Então, muitas vezes, o seu motivo tem que ser um pouco mais nobre, seja para a sua saúde, a das pessoas que estão à sua volta, da sua família, dos seus filhos, enfim. Cada pessoa vai ter o seu motivo particular, vai ter aquilo que o move, vai ter aquele combustível necessário para que ele alcance aquele sucesso, alcance aquele objetivo. E nunca pare de sonhar, nunca pare de ter um objetivo, porque o que move
o ser humano, o que move a felicidade é sempre você ter objetivos, é sempre você ter metas, e quando você vê que você é capaz, que você consegue alcançá-lo, é isso que faz com que você vá além e você cresça. Bem, então já que temos o primeiro ponto, uma meta, já foi alcançada o primeiro ponto, realizar a formatação do computador, no meu caso, temos um objetivo final, ou um objetivo ao qual queremos, como eu disse, sair do ponto A e ir até o ponto B, já temos, que são os R$4.000. Agora é o próximo passo, continuar desenvolvendo e ver até onde nós vamos conseguir chegar. Você também pode fazer o mesmo. Você pode identificar oportunidades, você pode ir atrás de potenciais e lembre-se, o que é mais importante na mente do empreendedor, você pode ser um empreendedor ou se tornar um empreendedor. Nem todo mundo consegue ou nasce sendo empreendedor, mas com prática, com insistência e com convicção de que você é capaz, você vai alcançar. Um ponto muito importante a ser discutido em relação ao empreendedorismo, em relação a vender, vamos usar agora muito essa palavra vender, como eu disse anteriormente, todos nós somos vendedores. Uma dica muito importante que você nunca deve negligenciar. Sempre desenvolva atividades nas quais você tem algum grau de conhecimento. Caso você não tenha, dê uma pausa, se estruture, aprenda, estude muito a respeito, porque não significa que você não entende daquele determinado assunto, é que você deva desistir, que você não vai conseguir. Porém, é necessário que você se prepare, é necessário que você seja, além de tudo, honesto com você e com as pessoas com quem você vai prestar determinado serviço. É como um professor de matemática que não sabe nada de matemática e vai tentar ensinar alguém. Ele não está sendo honesto com ele e com os outros que estão, de certa forma, pagando por aquele trabalho. Então, se você for desenvolver algo, comece por algo que você sinta satisfação e que você se sinta bem, que você entenda, opa, desse assunto eu entendo um pouco ou entendo muito e eu vou desenvolver o meu melhor. Nesse sentido, fica a pergunta, por que eu escolhi o computador? Bom, eu gosto muito de mexer com computador e arrumar computadores. Eu iniciei esse meu estudo de uma fase da minha vida em que eu estava fazendo uma pós-graduação. Eu estava fazendo essa pós-graduação, eu utilizava um computador de mesa e de repente esse computador ele pifou, já chegou o fim da vida dele, ele deu um problema lá e ele parou de funcionar. E ele era a única ferramenta que eu tinha para fazer aquela pós-graduação, que era a distância. Eu procurei uma loja de consertos de computadores. Eles me fizeram um orçamento, digamos que hoje fosse R$800, uma suposição. E o computador deveria valer no máximo R$900, estourando R$1.000. Eu achei aquele valor um pouco alto do orçamento e eu ia até fazer o conserto, eu ia fazer até o reparo, porém o rapaz ele me falou o seguinte, ele falou, olha João, esse computador aí, eu consigo entregar ele para você daqui 4 meses, porque eu estou sem peça, está faltando peça e coisa e tal. E ele acabou me passando o orçamento e me passando o que eram os problemas. Ou, na verdade, o que era o problema, que basicamente era um problema só, que o HD havia pifado, havia estragado. E eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar esse computador embora, e numa outra oportunidade, então, quando você tiver a peça, eu ligo de volta e a gente faz a manutenção. Ele falou, não, tudo bem, mas só que eu estou com muito serviço, eu não estou podendo, eu também não vou saber quando chegar a peça, quando que eu vou poder te entregar. E como eu precisava fazer as provas de fim de semestre da minha pós-graduação, eu trouxe esse computador embora e fiquei naquela. Eu falei, poxa, o que eu faço? Eu tento uma outra empresa ou eu compro um computador novo? E naquela ocasião
a verba não estava muito alta, um computador bom naquela época estava em torno de R$ 2.000 a R$ 2.500 que me atendesse para fazer aquela pós-graduação. Eu falei, bom, será que eu não dou conta de consertar esse computador? Eu falei, bom, aí o que eu fiz? Eu não sabia nada da parte de conserto de computadores. Naquele momento eu comecei a me preparar, estudei, vi do que eram compostos um computador, quais eram as partes, e vi que o problema realmente era apenas o HD. Fiz a substituição desse HD, na época ainda não havia SSD, mas aí ficou outra questão, formatação. Eu não sabia formatar um computador. Entrei na internet, o YouTube ainda era incipiente, ainda estava bem no início, o pessoal ensinando algumas coisas, mas acontece que quando você não sabe nada, existe uma coisa que se chama curva de aprendizagem. A sua curva de aprendizagem, ela é praticamente exponencial no começo, porque você não sabe nada, qualquer coisa que você aprender é um crescimento tamanho. E em questão de 2 dias eu já sabia formatar, instalar nos drives, fazer todo o processo, e eu estava com o meu computador pronto, gastando pouco. Então aqueles R$ 800 que estavam me cobrando, acho que eu não gastei nem R$ 80 naquela época num HD novo que eu coloquei, e ficou funcionando por muitos anos o computador. Inclusive depois eu dei esse computador para o meu pai utilizar, enfim. E aí eu comecei a minha jornada no conserto de computadores, notebooks, e foi uma fonte de renda durante muito tempo para mim. Então, se você pretende começar um negócio, comece com aquilo que você tem afinidade e goste, claro. A jornada vai ficar muito mais fácil, porque você vai ter essa curva de aprendizagem, você vai sentir o aumento da dopamina, aquela alegria, aquela satisfação de você falar, poxa, eu sou capaz, eu consegui consertar algo, eu consegui fazer algo. Bem, então esse é um breve relato de como eu iniciei na parte de, digamos, conserto de computadores, um pouco a história. Se você tem curiosidade ou gostaria de aprender como formatar, eu sei que tem muito material hoje na internet, tem muita coisa, muitas pessoas sabem, mas se você tiver interesse, deixa nos comentários aí, comenta, eu quero aprender, que aí eu faço um vídeo explicando e com mais detalhes a formatação do computador e como fazer todo esse processo. De repente pode ser para você aí na sua região um bom nicho de mercado, pode ser que não tenha tantas pessoas e que você possa ganhar algum dinheiro nesse processo. E é claro, você pode também começar com as pessoas que estão próximas. A ideia de se ganhar, de se trabalhar e de se empreender é que você comece num sistema que eu chamo de sistema helicoidal. Você começa a partir de você e vai indo para aquelas pessoas que estão mais próximas até você chegar a aumentar cada vez mais o seu círculo de empreendedorismo. Pode ser que algum parente, algum colega, algum amigo precise do serviço que você, porventura, venha desempenhar e ele pague por isso e você tenha bons rendimentos. Foi assim mais ou menos que eu comecei. Então, na época em que eu formatava e consertava computadores, eu comecei a fazer o trabalho consertando computadores de amigos, de colegas, de conhecidos, de parentes. As pessoas começam a te procurar e, claro, na vida ninguém chega ao topo sozinho. Toda a escalada você precisa do auxílio de alguém e há pessoas que vão te ajudar. Vai ter muita gente que não vai te ajudar, que pode até tentar te prejudicar ao longo do processo, isso faz parte da vida, mas com certeza você terá muitas pessoas que vão te ajudar, assim como eu tive, assim como as pessoas que me ajudaram ao longo desse processo, e eu posso dizer que ganhei um bom dinheiro e vejo ainda que é uma possibilidade. Então, nessa dinâmica que eu estou tentando trabalhar aqui, eu voltei aos primórdios, eu voltei àquela época em que eu consertava computadores e conseguimos o nosso primeiro real, ou os nossos primeiros reais. Então, R$ 150 é a nossa poupança inicial. E diz aí, você acha que a gente vai conseguir chegar? Me dê aí as suas dicas, as suas ideias, sugestões. Se achar que sou merecedor, inscreva-se aí no canal.
ou deixa um joinha para a gente também, que é muito importante a contribuição de cada um de vocês. Vamos crescer juntos. Bora ganhar?